Vamos lá. A pirataria é boa? Por quê? Pra quem? Eu já falei diversas vezes aqui, né, mano, que eu sou muito a favor da pirataria. Principalmente se você é pobre, né? Se você é rico, se você tem dinheiro sobrando, se você tem condições, você compra o jogo, né? Ajuda lá a empresa, né? A manter os custos. Ajuda lá o desenvolvedor indie, né? A se sustentar. Agora, né? Se a empresa for paia, pirateia mesmo se você for rico, né? Mesmo se você for rico, pirateia, foda-se. Tipo a Nintendo. Eu não gosto muito da Nintendo, não. Nintendo não toma boas atitudes pro público brasileiro. Não apoio a Nintendo. Inclusive, o melhor jeito de jogar o Zelda é no Switch 2. Vulgo PCzinho, ficar 60 FPS com mod, ficar bonitinho, Os né? jogadores têm que se sentir confortáveis em não possuir os seus jogos. Jogos do Paia isso aqui, né? Paia. 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 Switch ficam mais caros e passam Se comprar não é possuir, piratear não é roubar. a custar R$ 400 no Brasil. Benchmarks comprovam que de novo tem impacto na performance. BioWare defende DLC no dia de lançamento dos jogos. GTA 6 pode custar $100 ou mais e estabelecer novo padrão de preço Paia. na indústria. Paia. Eu podia ficar nessa. Assim, eu vou comprar GTA 6. Mas por quê? Porque eu pretendo fazer live e vídeo, né? Agora, se você não vai comprar, quer dizer, se você não tem que fazer conteúdo em cima, né? Sei lá. Ah, não sei, vai de cada um também, né? Porque é foda. Pô, GTA 6 é o jogo da década, mano. Depois de GTA 5 que foi foda, agora a gente vai vir o GTA 6 que vai mudar de novo as coisas. E que você quer muito jogar, aí você não vai ter, você vai ter que comprar. Mesmo que o preço seja 600 conto. É foda, né? É muito FOMO. O medo de perder algo. Por um bom tempo, mas a gente vai chegar lá. A primeira pergunta que eu te faço é: o que exatamente é pirataria? Eu também não sei direito, então vamos tentar definir o que é pirataria primeiro para entender quais são os benefícios e malefícios, o impacto na indústria, se é moralmente correto piratear ou não e principalmente o que Benefício, mano. Tem muitos benefícios, né? Mais benefícios do que malefícios. motiva a gente a piratear. Principalmente a conservação de jogos. Por exemplo, tem jogo hoje em dia que não tá mais em lojas oficiais. Aí o único jeito de você jogar é pirateando, né? Não que eu tenha feito isso, mas bom. Enfim, por mais que Eu também não. tenha tomado consciência só agora sobre o fato de que quando você mete R$ 350 no jogo, você não tá comprando o jogo em si, mas sim a licença pra usar o software, saiba você que sempre foi assim, beleza? Mas no Super Nintendo não era assim não, porque tinha caixa, manual, cartucho e zaz. Então, tecnicamente, era exatamente assim. Volta lá pros anos 80, 90, quando seu papai te comprava um joguinho, tipo essa coisa linda, maravilhosa, deliciosa. Bonitinho mesmo, hein? O salário que ele deixava na loja de jogos equivalia a todo o material físico, ou seja, a caixa, manuais, carcaça, chipset, etc, mais a licença para jogar. O jogo, a propriedade intelectual em si, não tá no pacote não, filho, isso pertence só à empresa que desenvolveu o jogo e a mais ninguém, salvo concessões. A diferença é que o sentimento de posse era palpável, né, já que a gente literalmente tinha o jogo pegava na caixinha. ou seja, você podia emprestar o jogo, você podia alugar na escola, você O cartucho era caro. Mano, eu comprava uns cartuchos baratinhos de Mega Drive. podia fazer o que bem entendesse com Mas era pirata, eu acho, né? Porque eu não sei se rodava pirata, na verdade. ele, tô errado? Então, a resposta certa é depende. E nessa voltamos à primeira pergunta, o que cacete é pirataria? Nunca é fácil definir pirataria de maneira global porque cada país tem suas leis. E pra ficar mais fácil entender, bora de exemplos. Em 84, depois que a Nintendo lançou o glorioso Famicom, a Big N fez um puta escândalo no parlamento japonês para que uma lei anti-aluguel fosse criada. Ou seja, lembra quando você ia na locadora e gastava 2 horas olhando as fitinhas pra pegar um DKC pela 20ª vez só porque sim? Pois então, se você morasse no Japão, não podia fazer isso de jeito nenhum. Devia estar cheio de locadora espalhada pelo Japão? Pô, sei lá, mano, talvez sim. O fato é que não tinha amparo da lei. Por mais que a locadora viabilizasse o acesso pra quem não tinha dinheiro pra comprar as fitinhas, tecnicamente a prática violava o tal do direito autoral. Pra ficar fácil aqui, imagina que você fez um jogo e pôs no varejo pra vender. Cada pessoa que se interessou
interessou em jogar, comprava sua própria licença e GG. Eu ganhava por jogar, você ganhava pela licença vendida, o comerciante ganha partezinha dele também e todo mundo feliz. No momento que a locadora compra uma única licença e permite que milhares de pessoas usem o seu jogo sem comprar tal licença, entende que é prejuízo pra ti, pra quem pôs o jogo no mercado, tanto que a ideia de piratear jogos de empresas bilionárias, mas nunca jogos indies, segue essa lógica. E finalmente temos a definição de pirataria. É a reprodução ilegal de objetos ou conteúdos protegidos por direito autoral. A lei sobre isso no Brasil foi aprovada em fevereiro de 98 e lá diz, na linguagem horrorosa das leis, né, que tudo que possui direito autoral não pode ser reproduzido, copiado, distribuído ou vendido com fins lucrativos sem a autorização do proprietário legal. Consegue entender o impacto que essa lei teria no Brasil se a gente respeitasse leis? Como a Nintendo não permitia que locadoras usassem seus jogos em comércio de aluguel, tecnicamente as locadoras operavam fora da lei quando alugavam Super Mario World pra você. E se isso já parece ruim, calma que vai piorar, porque assim, você reparou na parte da lei que diz reprodução? Isso implica que até emprestar o cartucho pra um amigo sem o consentimento da Nintendo... Mano, imagina ser preso porque você emprestou um cartucho. Nintendo ou qualquer outra empresa, é só um exemplo, era ilegal. Afinal de contas, você comprou a licença para usar o software, mas o seu amigo meio que não. É claro que eu tô extrapolando a lei aqui, mas ao pé da letra é essa porra aí mesmo, tá? Então, para fechar essa parte, pirataria é você adquirir a licença do uso de um jogo, por exemplo, e fazer qualquer coisa que o detentor da parada não deixe. É literalmente o cara que manda, e caso você desobedeça a lei, segundo o artigo 184 do Código Penal, é cana doidão. Detenção de 3 a 12 meses ou multa. Que e isso, você velho? praticou a pirataria... 1 ano preso por emprestar. lucrando, a pena pode se estender para 2 anos e 4 se você continuar fazendo merda, beleza? Bagulho paia. E essa foi a parte que parece que eu tô do lado das empresas. Agora é hora de ver por que a pirataria não é exatamente ruim. E principalmente porque a pirataria não é roubo. Se comprar não é possuir, piratear também não é roubar. Eu não faço Não ideia. faz muito sentido, né? Ser roubo. Inclusive, se for um jogo digital. Porque você só tá baixando uma cópia. Você não vai estar tirando de alguém, roubando de alguém. Tirando algo da empresa. De quem disse a tal Quanto pra jogar Time Splitter Future Perfect do PS2, que nome gigante. Não sei quanto. frase que viralizou Quanto que eu cobro pra jogar um jogo, mano? nesse último ano. E nem sei se a pessoa disse isso Capitalizar tudo. com base na lei ou só como resposta à Ubisoft pelo caso The Crew. O fato é que o trecho piratear não é roubar é 100% real. Mas contexto primeiro, né? Pra quem não sabe, The Crew foi um jogo de corrida barra MMO lançado em 2014 a $50 na versão básica. O jogo rodava exclusivamente online através dos servidores da Ubisoft. E justamente por isso, em 2024, a empresa decidiu não só fechar os servidores que mantinham o jogo funcionando, como tirou o título da biblioteca de cada imbecil que comprou a porra do jogo. E no caso, é imbecil culposo, sem a intenção de ser. Evidente que o caso gerou revolta, né? Até eu que nem comprei essa merda fiquei puto, imagina quem comprou. Mas a grande questão que esse caso evidencia, principalmente pra quem curte mesmo videogame, Pô, os caras podiam só ter desligado o servidor, né? Por que eles tiraram do pessoal? pra quem entende a importância da história, de tudo que foi construído no passado pra chegar Deve ter um CEO muito filho da puta lá na Ubisoft. até os dias de hoje, é a fragilidade da preservação. E essa parte me deixa realmente puto, porque eu sei que tem muito FDP por Já diz o grande Lulinha, se tá caro não compra. É verdade, tem que roubar, né? aí que é totalmente contra Tá caro, rouba. a emulação, independente da geração. E já vou avisar que isso não faz absolutamente nenhum sentido, ok? O museu da Nintendo usa emulação, o SNES Classic funciona através da emulação, o PS1 Classic nunca escondeu que usava emulador também, e por aí vai. Ah, mas eles possuem os direitos, então eles podem. Você até tá certo, mas pela metade, tá vendo esse cartucho aqui? Então eu comprei a licença pra usar o game que tá gravado na ROM desse cartucho, ok? Se porventura a placa enferrujar, estragar, quebrar, sei lá, qualquer coisa assim, legalmente eu posso fazer a dump da ROM que tá no cartucho, pode chamar isso de backup também, e usar esses dados pra jogar literalmente onde eu quiser. A lei me garante isso. E qual a importância disso tudo? Pô, eu já disse, né? Faz sentido que você vai ter a licença ainda, né? Preservação.
A Video Game History Foundation publicou o primeiro estudo sobre a disponibilidade atual de cada jogo lançado nos Estados Unidos. Atual no caso 2023, né? Mas acredite você ou não, 87% dos jogos não estão no mercado, mano. 87% da história Caralho, dos muita games coisa. você basicamente não tem acesso sem a pirataria. Claro que você pode aceitar pagar um barão numa fitinha surrada no Mercado Livre, né? Ato esse que não remunera o dev do jogo, tá? Só pra lembrar aqui. E se você estender isso pra outros países, principalmente o Japão, que fez zilhões de jogos que nunca saíram do país, esse número de 87% vai subir muito mais. Os desenvolvedores eles não continuam ganhando royalties também, né? Depois que você compra o jogo. Se você compra o jogo, o dinheiro vai todo para a empresa. Tipo, você não paga o desenvolvedor, porque eles já recebiam, sei lá, se for salário mensal, né? Como é no Brasil. Capitalismo é foda. Essa é a conclusão. Capitalismo é foda. Deve que se foda. É, acho que de jogo indie é melhor, né? Quando você faz joguinho indie e você distribui ele por alguma distribuidora. Aí você recebe metade, Não né? tenha dúvida Metade disso. também. E graças ao que a gente tem acesso a esses 87% ou quase, graças àquela pessoa que comprou a licença pra jogar, em algum momento fez o backup do jogo e disponibilizou na internet, mano. Ou seja, graças à pirataria. Se você fosse depender da Nintendo, da Sony pra jogar aquele seu jogo de infância, jogo obscuro que quase ninguém conhece, amigo, você tava na merda. E apesar de eu falar de Pokémon, Vocês acordaram quando deve contratar pela empresa. É mesmo, deve ser. Mario, Pokémon às vezes e um pouco de Mario também, foi por causa da emulação que eu tive acesso a jogos que eu jamais vi em qualquer locadora, camelô, loja, enfim, nada. E foi jogando e trocando informação sobre esses jogos porra. que eu conheci muita coisa boa, cara, que fez eu me sentir um tiquinho preparado pra falar sobre games aqui no YouTube, ainda que eu tenha falhado de certa forma. Mas Jiranha, eu vi naquele comercial da MTV que pirataria é igual roubo. Engraçado porque não Qual comercial? é isso que a lei diz. Segundo o artigo 157, roubo é subtrair coisa móvel alheia. Se você entrar numa loja agora, pegar a mídia física do Zeldinha e sair correndo sem pagar, aí você roubou. Se você comprar 3x10 no seu Roberto, você roubou. De quem? Você pagou os 10ão, né? Caso tenha pago, você não roubou. No máximo, você violou a lei de direitos autorais, que são crimes diferentes. E já que eu entrei Eu não recebo ROD porra nenhuma que eu faço, mas foi acordado quando eu fui contratado. Mas você teve opção, tipo, de decidir se você queria? nesse tema de 3x10, tá aí o principal motivo para que as pessoas, principalmente em países como o nosso, continuem pirateando com a consciência super tranquila. Não. E essa é a parte que eu menos tenho que explicar. Não Foi a mesma todo escolha, mundo né? sabe a falta que faz 250, 300, 400 reais no fim do mês. E isso se você comprou um jogo só. Esse é um Calma aí, gente. Foi. problema que não existe ou existe em bem menor grau na Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, enfim, deu pra entender. Aqui o problema existe por um motivo bem básico, a tal da... Um jogo que eu nunca vi original é aquele DON, que era um jogo de Dragon Ball, One Piece e Naruto. Que? DON. Mano, que porra é essa, cara? Isso não existe não, velho. Battle Stadium. Ah, é verdade. Nossa, é real isso. Uma quimera. Pô, parece um Smash Bros. Legal. Uma quimera de jogos. Tá reagindo ao que, Hamlet? Hoje eu tô vendo vídeos, mano. precificação. Devs indie geralmente costumam levar em consideração a diferença econômica na hora de pôr o preço por aqui, e é por isso que eu não pirateio jogos indies de jeito nenhum, beleza? A pergunta que fica é, por que empresas grandes, bilionárias não podem fazer o mesmo? Isso não significa que 100% das pessoas que praticam pirataria deixaria de fazer. Não é ilusão pensar isso, mas assim, será que levar em conta a diferença econômica na hora de precificar um jogo por aqui não tornaria a coisa muito mais acessível? Pergunta retórica, porque a resposta é
claro, ok? Eu queria falar de GTA 6 e o suposto preço que ele vai custar, mas é futurologia, né? Entretanto, se a coisa concretizar, rapaz, prepara o de novo aí porque vai precisar, tá? Agora, o que acabou de acontecer foi que a Nintendo simplesmente decidiu do nada, sem aviso prévio nem porra nenhuma, aumentar seus jogos em R$50. Todos eles. Tears of the Kingdom, por exemplo, que já custava 350, agora tá 400, Caralho, mano, filho. 400? É a promoção Nossa. invertida do mundo Nintendo, né? Não tem jeito. A loucura é ainda maior quando você vê que um jogo de 2014 é portado em 2018 pro console mais novo e em 2025 tá custando R$350. O mesmo de Let's Go Pikachu Eevee, também de 18. Nossa, mano, esse jogo não vale R$350 nunca, velho. Odyssey de 17, Mario Kart 8 dos anos 90 e por aí vai. Brincadeira, mas é quase. E com o principal agravante, na minha opinião, a falta de português na maioria de seus jogos, o que vai acontecer novamente com Pokémon. E apesar da Nintendo não ter exatamente culpa, ela também tem e todos sabemos. Rapaziada, me responde uma coisa, tem argumento pra defender a Nintendo? Eu acho que não, né? Não Quem me tem. acompanha há um tempo já sabe que o grande jogo da minha vida... O máximo que eu paguei no jogo foi R$100. Red Dead 2. Ah, Red Dead 2 acho que vale, né, mano? Mas eu já comprei jogo a... Eu comprei o último Resident Evil que lançou o remake. A 270, mano. Foi? Ou 170? Eu comprei o Hogwarts Legacy em pré-venda também. Eu comprei a 250. Foram decisões ruins que eu tomei. Eu comprei Pokémon Y. Ou foi o X? Não, foi o Y. Pokémon Y. A R$180 em 2014 quando lançou. Você é louco, Hogwarts tava 70 conto esses dias. É porque eu sou muito fãzinho de Harry Potter, né? Daí eu peguei na época lá, foi pré-venda. Pude jogar 2 dias antes. Eu falei, eu quero. Mas é muito caro, mano. Já era caro assim nessa época, era muito caro. O jogo da Nintendo sempre foi caro, sempre. Sempre. O que aconteceu, na verdade, era que o jogo da Nintendo era muito caro. Aí a Nintendo continuou cara, só que o problema foi que a Sony e a Microsoft aumentaram o preço dos jogos dela também, ficando no mesmo patamar que os jogos da Nintendo. Tá ligado? Foi isso que aconteceu. Mas a Nintendo sempre foi muito cara. É Final Fantasy VIII, já falei inúmeras vezes sobre isso e vou continuar falando sempre que possível, tá? Quando a Square Enix lançou aquele remaster em 2019, lembra que não veio em português? Pois é, minha primeira experiência com Final Fantasy VIII foi em japonês, idioma que eu nunca soube falar. Sempre joguei em inglês e não teria o menor problema em acompanhar o jogo assim, mas eu não comprei. Quando eu vejo uma empresa desse porte lançando um jogo, um remake, um remaster ou qualquer merda sem considerar o meu idioma, eu sinto que aquilo não foi feito pra mim, não foi pensado pro Brasil. Eu pirateei o jogo da minha vida, mano, e olha que eu tenho o original pro PS1, beleza? Mas a sensação na época foi essa, a decepção. Ah, mas você não tá se achando demais não, Giranha? Ué, mas se eu não me achar, quem vai se achar por mim? É só o idioma, filho, é pedir demais? Pra resumir, eu não tenho coragem, aliás, eu tenho vergonha na cara de calar a minha boca pra defender o indefensável, mano. Com empresas assim, faz o que você achar que deve, beleza? Caguei. Agora, entrar na cena de PCs, a coisa fica muito melhor, porque assim, se você pensar que na média geral o preço de um jogo para PC é menor que nos consoles, na teoria as pessoas teriam menos motivos para piratear, não? É claro que a conta não é exata, mas faria sentido. Até porque o preço para se montar um PC decente é muito maior que pegar um console pronto, certo? Ou seja, se você levar em consideração que a maioria esmagadora tem um PC mid-end, ou seja, aquele PC que até roda os últimos lançamentos, mas daquele jeitinho sofrido, o que você espera que as empresas façam com seus jogos? 1. Lance da maneira mais otimizada possível para rodar em mais PCs. 2. Lance pensando em PCs high-end, ainda que perca público com isso. Ou 3. Inventa de pôr um DRM, um sistema anti-pirataria que custa fortuna e estraga a experiência, fazendo com que o carregamento do jogo demore quase o dobro e cape de 10 a 30% FPS. É o DRM. Aí, tá cheio de vídeo comparando o desempenho de jogos com o de novo e sem. É patético, velho, e quanto mais humilde for o PC, maior a diferença também. Sabia que tem muita gente que prefere esperar a empresa remover o de novo pra poder comprar? Repito, comprar o jogo por conta de desempenho, e tudo por um sistema que não é de graça, mano, custa muito, e claro, esse valor é repassado pra quem compra o original. Pra você ver a bizarrice que é o de novo, o diretor de Tekken 7 anunciou publicamente que o problema de desempenho do jogo era devido ao de novo.
novo. E você acha que eles ligam? Não, eles só removem a proteção depois que algum cracker faz a boa de quebrar a proteção, o que pode levar dias, meses ou até anos. Mais uma vez, compreende o que esses caras fazem? Eles prejudicam quem compra o jogo pra manter um sistema que capa a sua experiência, velho, e eles sabem que eventualmente vai ser quebrado, não tem pra onde fugir. Enfim, rapaziada, o CNPJ... Eles acertam o fomo das pessoas, né, mano? A ansiedade de quem quer jogar logo. é totalmente contra a pirataria. Tô nessa ansiedade com Assassin's Creed Shadows, mano. Eu acho que eu vou pegar na Ubisoft Connect e vou jogar. Ou não, também. Foda, não vou jogar não. Desisti. Já o CPF mandou avisar pra você fazer o Skyrim e Minecraft se passam os jogos mais One Piece que tem. Pô, Skyrim é mesmo, né? Ah, Minecraft desde sempre, né? que bem entender, beleza? O famoso Minecraft SP. Entre ficar do lado da empresa bilionária e do trabalhador, você sabe exatamente aonde eu tô. E muito obrigado. Ô, louco. É isso, mano. Muito bom. Vídeo muito bom. Deixa eu dar um likers. Tem que piratear mesmo, ainda mais se for Nintendo. E quando eu tiver desbloqueio pro PS5, eu vou fazer também. Esse pack já tem. O foda do desbloqueio de console é que você perde online, né? É a pior coisa que tem, mano. Não que eu jogue muito online, mas... Tem gente que é contra emulação. Quem que é contra isso? Existe de fato gente que é contra isso? Acho que não, mano. Será? Como o criador de Ultra Kill já disse, a cultura não deve ser disponível apenas para aqueles que podem comprá-la. Papo reto, né? Papo reto, né? Não entendo, tem que falir. Porque eu acho que a última empresa de jogos a falir seria a Nintendo. A última. Bom.